Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 346, 1 Timóteo de 1 a 3. Bora lá? 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, de acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso, fui designado e mensageiro e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças de ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Uma mulher deve aprender em quietude, com toda a sujeição.
Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada, por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Timóteo 3. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas esperando ir até vocês o mais rápido possível. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês amanhã aqui novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.